Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nossa aula já está sendo gravada. Nós estaremos hoje dando continuidade às nossas aulas de segunda-feira com as orações subordinadas adjetivas. Vamos realizar as atividades das páginas 13 e 14. Peço que vocês já estejam com o material em mãos para que nós possamos aí darmos início aos exercícios. Só dando uma relembrada, no que falamos na segunda-feira, as nossas orações subordinadas adjetivas, elas terão aí, esse nome porque elas equivalem a um adjetivo. Esse adjetivo, ele faz o quê? Ele acompanha um substantivo que é o nosso nome. Vimos também que no caso das orações subordinadas adjetivas, nós não teremos presença de conjunções ou locuções conjuntivas, como acontecem nas substantivas e nas adverbiais, e sim pronomes relativos. Vimos também que esses pronomes relativos são variáveis ou também invariáveis. A diferença do que para o cujo, O que faz referência ao nome anterior a ele e o cujo faz referência ao nome posterior a ele. Outra informação importante que nós vimos na segunda-feira é a classificação. Esse grupo é mais simples em classificação porque ele possui apenas duas classificações, que são as orações subordinadas adjetivas explicativas e as restritivas. E ainda há uma facilidade na classificação delas, porque as explicativas possuem vírgulas ou vírgula na sua estrutura, diferentemente das restritivas. Para identificarmos quem são as subordinadas, vamos seguir a mesma linha de raciocínio das anteriores. Nesse caso, nós vamos identificar o pronome relativo. Onde está o pronome relativo? Aquela parte ali compõe, então, a nossa oração subordinada adjetiva. Vimos também palavras-chave para identificação de sentidos. Para as restritivas, nós temos 3 opções de justificativa para o sentido delas, que é o apenas, só ou somente. E no caso da explicativa, a palavra-chave para explicarmos o sentido é a palavra todos. Relembrando, então, esses conceitos trabalhados, na aula anterior, nós vamos dar início, então, aí. Aqui eu estou repassando esse material que vocês têm aí no caderno de atividades. Só relembrando, quando trabalhamos a redução das orações subordinadas, no caso das substantivas e adverbiais, são retiradas as locuções e as conjunções, e no caso das adjetivas, nós vamos retirar os pronomes. É o primeiro passo. O segundo é levarmos o verbo que está conjugado na subordinada para uma das formas nominais que conhecemos, que são infinitivo, gerúndio ou particípio. Diante disso, então, eu vou propor agora que vocês realizem esse exercício aqui, transformando o período simples em um período composto. Então, prestem atenção. Nós vamos ter que fazer o que agora? Nós vamos ter que inserir pronomes relativos na construção desse período composto. Lembrando que nós temos a repetição de nomes aí, entre a primeira e a segunda oração do período simples. O pronome relativo vai fazer exatamente essa função, de referência a um nome. Então, nós vamos ter que eliminar aqui o que está sendo repetido. Vocês vão inserir o pronome relativo. Fiquem atentos para saber qual pronome relativo vocês irão utilizar. E aí nós vamos transformar esse período simples em um período composto. Lembrando que a estrutura das adjetivas, ela pode variar, ela pode ficar no meio, porque no meio nós vamos pegar uma parte da oração principal, vamos inserir a oração subordinada adjetiva e lá no final nós daremos, então, continuidade com o término da oração principal. Por que isso? Porque exatamente o uso do pronome relativo é que irá fazer referência a um nome anterior ou posterior a ele. Então, só voltando aqui um pouquinho, para que vocês verifiquem aqui, olha o posicionamento das nossas subordinadas adjetivas. Aqui elas estão no final, reparando aqui, no exemplo das desenvolvidas, deixa eu voltar mais um pouquinho. Aqui, nós temos no meio
Lembrando que as explicativas vocês vão inserir vírgulas. Então, nós temos aqui ó, o início da oração principal e o final da oração principal. E as restritivas também, ó, aqui no meio ou no final. Depende da construção que será necessária para a transformação desse período simples em composto. Lembrando que restritiva não há vírgula na estrutura e a explicativa sim. Então, pensem aí como vocês vão transformar esse período simples em período composto. Vão acompanhando aí o que vocês têm antes também, como orientação para a construção do exercício. E detalhe, nós estaremos utilizando pronomes relativos. Nós não estamos trabalhando mais com nenhuma conjunção, que é o caso das substantivas, e nem conjunções ou locuções conjuntivas, como nos adverbiais. Tudo que vocês vão usar agora são pronomes relativos. Então, verifiquem a estrutura da oração. Reparem aqui, ó. Lista de exercícios está na primeira oração e aparece no final da segunda oração. Então, nós temos que eliminar aí a repetição, que é exatamente o que o pronome realiza na estrutura de escrita. Evitar repetições desnecessárias. Então, reparem aqui, ó. Rua aparece 2 vezes, argumentos aparece 2 vezes, palestra aparece 2 vezes e ator aparece 2 vezes. Então, fica a dica aí do que vocês também terão que retirar, porque pronome evita repetição. Então, fica a dica aí. Enquanto vocês estão elaborando, eu vou passar para o próximo. Vocês têm aqui uma história em quadrinhos, né? Temos aqui várias situações envolvendo aqui o nosso personagem H, que é bem conhecido de vocês. E aqui, logo em seguida, vocês vão trabalhar aqui com uma parte de interpretação, né? Nós vamos ver aqui, ó, letra A, o que Helga quer pedir algo ao seu marido, mas não lembra o que é. O que ela poderia pedir? Então, aqui é a interpretação. Letra B, vocês vão observar a fisionomia de Helga, porque nas histórias em quadrinhos ou nas tirinhas, eu sempre passo para vocês que é necessário analisar a parte verbal, que é a escrita, e a não verbal, que é a parte de imagens, porque uma está ligada à outra. Então, vocês vão ter que analisar as duas situações aí e vão responder para mim a letra B também. Letra C também está ligado diretamente à interpretação, tá, dos quadrinhos. Então, nesse exercício, até a letra C, somente interpretação. Dando continuidade aqui ao próximo exercício, vocês já vão, a partir da letra D, trabalhar com conceitos gramaticais, dentro desse conceito agora de orações subordinadas adjetivas, restritivas ou explicativas. Então, olha só, a letra D, classifica a oração destacada no período. Olha o nosso que funcionando aqui como pronome relativo. Reparem que não há vírgulas presentes na estrutura, então já é uma facilitadora de classificação dessa oração. Na letra E, mais uma vez, nós estamos trabalhando também com o conceito de classificação. Reparem o que aqui mais uma vez aparecendo, e temos aqui ó, as vírgulas presentes. Então, são sinais ali para nos direcionar na classificação. Temos apenas 2 e já é diferenciada por vírgula ou não, então já facilita o reconhecimento. Na letra F, vamos continuar aí também com análise gramatical. Na letra G, também estamos trabalhando com a parte de gramática. Então, da letra A até a letra C, do exercício 2, interpretação dos quadrinhos. Da D em diante, nós já estamos trabalhando aí com conceitos relacionados ao que nós já estamos estudando aí. Então, fiquem atentos. As letras D, E e F são fáceis de responder. Exercício número 3, muito simples também. Ele quer que vocês identifiquem para mim, da letra A até a letra G, quais são os períodos em que há uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, olhem só. Aconselho vocês aqui, ó, a passar o marca-texto em restritiva. Coloca aqui entre parênteses um N e a palavra vírgula. Quem prestou atenção
nas explicações das classificações, já entendeu o porquê dessa anotação aí do lado. É um exercício direto de classificar apenas, e nós já temos aí um direcionamento para reconhecer quem, que ou quais são as nossas adjetivas restritivas. Então, já fica a dica aí para o exercício 3. E aqui, deixa eu voltar, porque nós teremos aqui já o gabarito. Então, voltando na questão 1, vocês vão transformar esse período simples em período composto. Lembrando que vocês vão eliminar as repetições também de nomes. Vão usar os pronomes relativos aí na estrutura desse exercício. O próximo exercício, ele vai se dividir em parte interpretativa de história em quadrinhos e a parte gramatical da história em quadrinhos. Enquanto isso, estou dando um tempinho para vocês realizarem aí a atividade. Vamos lá? Todo mundo aí prestando atenção. Deixa eu só pegar aqui a minha apostila, enquanto vocês estão respondendo. Só um minutinho, pessoal. Lembrem-se de eliminar as repetições, hein? Vamos lá? Exercício 2, nós temos a divisão, então, aí, da parte interpretativa. Alguém sacou alguma dúvida? Precisa de ajuda para compreender aí esse primeiro exercício, tá ok? Sinalizem aí para mim se vocês estão precisando de alguma orientação, além das que eu já passei para vocês. Ok, pessoal? Deixa eu só localizar uma atividade aqui, enquanto vocês estão respondendo. Deixa eu passar para cá. Então, vocês vão aqui até essa letra. E aí, pessoal, sinalizem para mim que eu já vou passar, então, para o próximo exercício, tá bom? Nós temos aí até a página 14 para vocês responderem, até o exercício número 3. Nós vamos até esse exercício aqui. Desculpem, ali está a página 13, por isso que eu fiquei... Mas é página 14, tá, pessoal? Desconsiderem esse 13 aqui, que na hora de salvar o slide eu esqueci de modificar. Esse exercício aqui já faz parte da página 13, tá bom? Ó, desculpa, página 14. Então, nós temos aqui o número 1, está na página 13. A história em quadrinhos também está na página 13. Aqui a página 14 corretamente. E essa daqui que eu realmente me equivoquei e coloquei página 14. Aqui, página 13, é o exercício 3, mas ele está na página 14. Ok, pessoal? Sinalizem para mim se vocês já fizeram o exercício número 1, para que eu possa aí passar para vocês a correção e a explicação. Só a Eduarda até agora? Sinalizem aí se tem mais alguém que já terminou. Ok, Mariana, obrigada. Até agora eu só tive 2 respostas. Isabelle também, obrigada. Porque o objetivo, pessoal, é que eu explique a vocês e durante a minha explicação vocês vão desenvolvendo aí as respostas, tá bom? Porque quando iniciarmos aí o nosso terceiro processo avaliativo, né, referente ao terceiro trimestre, nós já estaremos trabalhando esses conceitos aqui. Então vamos lá, Ana também já sinalizou, Luana também, Laisa também. Então vamos lá. Vamos para o exercício número 1 aí vocês fiquem atentos. Onde aparecer mais de uma opção, pessoal, de pronome, eu gostaria que vocês acrescentassem no final. Como é uma questão discursiva, vocês aí estarão desenvolvendo as respostas, mas nós temos também as objetivas, que de repente numa situação onde mais de um pronome pode ser utilizado, aí você já tem ali a ideia, então, de que há essa opção para aquele contexto. Então, vamos lá. Se eu vou transformar um período simples em um período composto, eu terei 2 orações ali conectadas, sendo independentes ou dependentes. Como nós estamos trabalhando com orações subordinadas, nós já sabemos que há, então, aí
essa dependência entre elas quando nós transformamos esse período em composto. No caso das adjetivas, nós teremos então aqui o uso dos pronomes relativos, fazendo então a ligação entre essa oração principal e a minha oração subordinada. Na letra A diz assim, na primeira oração, a lista de exercícios de matemática era muito extensa. A professora preparou a lista de exercícios. Temos que eliminar repetições aqui. A repetição está em lista de exercícios, e aí eu começo usando o início da primeira, e aí vou transformar o restante lá em oração subordinada adjetiva, lembrando que eu preciso retirar o que está repetindo. Então, o que ele fez aqui? Ele dividiu a oração principal em duas partes e inseriu a oração subordinada adjetiva no meio. A lista de exercícios de matemática. Então, ele pegou toda essa parte aqui que a professora preparou, era muito extensa. Professora, tem como eu fazer essa construção de outra forma? Não tem, tá? Porque vocês precisam retirar essa parte aqui, que já foi usada na oração principal, e aí eu também tenho que trabalhar com essa outra parte aqui da oração principal. Então, a lista de exercícios de matemática é o início da minha oração principal. Então, se nós vamos classificar esse período simples, pessoal, é o sujeito da oração, certo? Aí eu peguei o predicado, que é essa parte aqui. Por sinal, é um predicado que nominal, temos verbo de ligação presente. Deixei lá no final. Peguei a parte aqui, que a professora, o que está fazendo referência a que nome? Lista, ok? A professora preparou, então eu peguei esse pedacinho aqui, era muito extensa. Observar, então, eliminei lista de exercícios, usei o que para fazer referência à lista também da primeira oração. Letra B, a rua é tranquila. Moro nessa rua desde criança. A rua, início da oração principal. Aqui, pessoal, vocês têm 3 possibilidades de construção. Quem optou pelo que eu acredito que a grande parte de vocês fez isso, coloquem os outros 2 no final. A rua, só que tem um em aqui, tá? A rua em que, na qual ou onde moro desde criança é tranquilo. Alguém coloca no chat aí, ou quem puder responder por gentileza, se está acertando até o momento a letra A e a letra B. Eu sei que vocês já estão vendo até o final, mas assim, que realmente conseguiu fazer essa transformação aí para o período composto sem nenhum problema. Sinalizem para mim ali se vocês estão ok. Valeu, Keila. Só a Keila, pessoal. Então, vamos lá, A rua, valeu, Eduarda. A rua em que, na qual ou onde. Precisamos colocar essas preposições aqui, hein? No caso aqui uma preposição e aqui uma contração. Onde moro desde criança é tranquilo. Só uma pergunta aí, alguém coloca no chat para mim, por favor. Se eu fosse classificar a letra A e a letra B, qual seria a classificação dessas 2 adjetivas que nós já realizamos aí? Letra A e B, qual seria a classificação delas? Restritiva ou explicativa? E aí? Alguém sinalizando para mim que a classificação dessas 2 orações aí são bem fáceis. Vocês já observaram aí uma parte escrita. Ok, Isabelle e Faco, muito obrigada. São restritivas porque vocês não inseriram vírgula. Lara também, muito obrigada. Então, vamos lá agora para a letra C. O advogado apresentou novos argumentos. Discordo de seus argumentos. A nossa repetição está aqui, O advogado apresentou novos argumentos, vírgula, de que ou dos quais discordo. Reparem que agora a nossa estrutura aqui modificou. Vocês inseriram uma vírgula aqui, Qual é a classificação, então, da oração da letra C? Vocês disseram para mim que a letra A e B são do tipo restritivas. E a letra C?
Valeu, Isabelle, explicativa. Muito bem, Eduarda também, porque, ó, obrigatoriamente nós tivemos que inserir uma vírgula aqui. O advogado apresentou novos argumentos, vírgula, de que ou dos quais discorda. Duas possibilidades aqui também, acrescentem, por favor, a outra. Reparem que na letra C nós tivemos que já construir o período composto de forma diferente da letra A e da letra B. A palestra foi ótima. Referi-me à palestra. A palestra a que ou a qual me referi foi ótima. Ah, professora, eu coloquei uma vírgula aqui antes do me. Para tudo. Nós já estudamos colocação pronominal. Após uma pausa, não é possível iniciarmos com pronome oblíquo. Ok? Então, se colocar a vírgula ali, já estamos com dois problemas. Estamos construindo um período composto subordinado adjetivo errado e ainda estamos fazendo uma colocação pronominal também de maneira errada. Porque eu não posso iniciar, após uma pausa, a segunda oração com o pronome oblíquo. Então, vamos lá. A que quem faz referência a alguém ou a alguma coisa. Por isso que esse a aqui, ó, aparece antes do que e antes da qual. A palestra a qual me referi, foi ótima. Morreu o ator americano. Vi filmes do ator. Morreu o ator americano, cujos filmes eu vi. Ok? Então, presta atenção. O que ele via desse ator? Filmes. Então, por isso que aqui, ó, se alguém colocou o que, aí nós colocamos o pronome de maneira errada, porque o cujo faz referência ao nome posterior a ele. Então, o que esse ator, né? O que essa pessoa via eram os filmes desse ator. Então, por isso que nós temos que falar cujos aqui. Lembrando que esse pronome ele é variável, tanto em número, né, singular ou plural, ou em gênero também, certo? Então, não há outra construção também para a letra E. Morreu o ator americano, cujos filmes eu vi. Fôssemos classificar aqui, então, a letra D e a letra E, o que vocês classificariam aqui para mim, pessoal? Na letra D e na letra E. Inclusive, eu gostaria que vocês acrescentassem aqui, ó, no final dos períodos, apenas a palavra explicativa ou a palavra restritiva. Letra A e letra B já foi colocada aí no chat. As duas são do tipo restritivas. Aí vocês acrescentem aqui no final, ó, professora, mas o exercício não pediu para classificar. Não tem problema. Mas é mais uma atividade que nós vamos colocar aqui para fixarmos bem a explicação. Na letra C, como foi inserida uma vírgula aqui entre uma oração e outra, essa aqui é do tipo explicativa. Letra D e letra E, na transformação do período simples para o composto, não foi necessário o uso de vírgulas. Também temos aqui na letra D e na letra E a classificação como restritiva. Ok, pessoal? Número 1, posso passar para o próximo. Sinalizem se está ok e principalmente se vocês estão entendendo. Porque, assim, não adianta vocês ficarem aí com a correção tranquila aí no slide, mas o que importa para mim é que vocês compreendam. E aí, o restante do 9º ano ninguém se manifesta, aí eu fico preocupada. Se está claro como se faz o processo, se tem alguma dúvida ainda para reconhecer a classificação, vão sinalizando aí para mim. Ok, Ana, obrigada. Então, vamos lá. Próxima atividade. Deixa eu só dar um enter aqui. Vamos lá. Na nossa história em quadrinhos aí, nós temos uma sequência de situações, né, que está ocorrendo dentro dessa pequena história aí. Nós vimos que os próximos exercícios foram divididos em partes de interpretação e partes de gramática. Muito típico aí, pessoal, de questões aí de concurso. Principalmente hoje é muito usado aí dentro dos exercícios, né, de concurso, tirinhas, né, que são contextos menores do que os quadrinhos,
Porque o que é explorado aí para o candidato? A observação da parte não verbal, que é a parte toda ligada à imagem, e a parte verbal, que é toda a parte escrita, que aparece dentro do contexto. Então, lembrem-se sempre disso. Linguagem verbal e linguagem não verbal são conectadas. Eu não posso construir nada usando uma imagem que não tem nada a ver com a parte escrita. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi: Helga quer pedir algo ao seu marido, mas ela não estava lembrando o que era. O que ela poderia pedi-lo, analisando todo o contexto da história? Helga poderia pedir a H que fizesse alguma tarefa doméstica para ajudá-la, como colocar o lixo para fora, comprar algo no mercado ou realizar algum reparo na casa. Professora, eu preciso sinalizar tudo isso? Aqui, o que ela poderia pedir. Então, nós temos aí situações diferenciadas, né, que ela poderia estar ali pedindo a esse marido dela, que é um cara bem, né, compromissado, ajuda bastante ela em casa, um cara super tranquilo, de boa, enfim. Então, nós temos aí as situações, né, que envolveria, então, esse suposto pedido que ela faria a ele. Quanto mais completa a resposta, pessoal, numa questão discursiva, é melhor para vocês. Então, vocês estão aí com a tela aberta, tá tranquilo? Acho que dá para vocês completarem aí com aquilo que vocês não colocaram. Na letra B, observando a fisionomia de Helga, explique por que ela não consegue se lembrar do pedido que queria fazer. Então, reparem aí que tudo são suposições. Porque está muito cansada, porque provavelmente, né, ela fez tudo dentro de casa sozinha. Então, por ela estar cansada demais, ela acabou esquecendo, né, de fazer, então, esses pedidos. Justamente por essa rotina, né, dos afazeres domésticos aí, do cuidado com a casa. Já na letra C, que também é uma parte de interpretação, por que ela ficou furiosa, então, com a resposta do marido? Porque, embora, né, ela não conseguisse lembrar o que iria pedi-lo, ela sabia que o marido estava lá se aproveitando, né, do esquecimento dela para ir à taverna, né, lembrando que a gente está trabalhando aí com um contexto de época, com os amigos. Taverna naquela época é o que hoje vocês conhecem aí como bares. Então, prestando bastante atenção aqui, ela não, né, conseguia se lembrar do que queria pedi-lo. O que ele fez? Se aproveitou dessa situação e saiu lá para ficar com os amigos. Esse marido é muito bom. Maravilha. Os amigos, então, melhores ainda, né? Então, vamos lá na letra C. Os homens presentes na live fiquem atentos que serviço de casa não são apenas para as mulheres, é para os homens também. Todo mundo mora no mesmo lugar, tem que fazer tudo. Não é só a mulher que tem que ter essa obrigação, não. Ouviram, né, meninos? Futuramente aí, maridos e esposos. Ajudem as esposas de vocês, hein? Vamos lá, então. Letra D. Agora nós vamos trabalhar com questões gramaticais. Classifique a oração destacada no período. Acho que tenho muitas coisas na cabeça. Olhem só. Professora, mas aqui está trabalhando um outro conceito que não é da subordinada adjetiva. Ótimo, aqui tem uma pegadinha. Eu quero que vocês façam uma coisa aqui para mim. Circulem esse que, por favor, na letra D. Em cima dele, escrevam, por favor, a palavra conjunção. Segunda coisa que vocês irão anotar. Em cima do acho, vocês vão colocar um V para mim de verbo. Por que vocês estão fazendo essa anotação? Lembra que eu falei de termos um mecanismo de diferenciar pronome relativo de conjunção? Olha o que acontece aqui neste que. Vocês têm a presença do verbo antes dele. Esse verbo acho, que é do verbo achar da primeira conjugação, é um verbo transitivo. Já aprendemos esse conceito também. O que são verbos transitivos? Verbos que precisam de complementos. Quem acha, acha algo. Então, olha o que acontece. Eu acho, nós temos aqui um sujeito desinicial oculto. O que eu acho? Que tenho muitas coisas na cabeça. Eu, então, nem conto mais. Olhem só. Esse que, juntamente com tudo que está acompanhando ele,
é a resposta para o nosso verbo. Se ele é a resposta para o nosso verbo, o que esse que faz? Liga a oração principal à oração subordinada. Focaram aí na diferença entre o que pronome relativo e o que conjunção? O que pronome relativo, o que vai ter antes dele? Um nome. E outra, a nossa oração principal ela fica dividida em alguns momentos em duas partes, ou quando eu consigo pegar a oração principal todinha, inserir ali no período composto e dou sequência com a subordinada adjetiva, automaticamente, na minha leitura, eu percebo que o que está fazendo referência a um nome presente na oração principal. E aqui nós temos nitidamente uma oração funcionando como um complemento verbal. Quais são os complementos verbais dos verbos transitivos? Objetos diretos, sem presença de preposição, e indiretos com presença de preposição, que é o nosso caso aqui. Eu acho o quê? Que tenho muitas coisas na cabeça. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Ficou claro aí, pessoal, a lembrança desses conceitos da letra D? Então, vamos lá. Marquem sempre essas coisinhas que eu peço para vocês, sabe, pessoal? Que na hora de estudar fica mais fácil aí entender. Na letra E diz assim, leia essa frase. A mulher de H, ó, para tudo agora. Reparem a estrutura dessas duas aqui, ó. Um que, depois de verbo, verbo que precisa de complemento. Agora aqui antes do que, eu tenho uma vírgula, que lá na subordinada substantiva não existe, e se for uma adverbial também, ela vai estar trabalhando com a ideia de causa ou explicação, porque as adverbiais trabalham com circunstâncias. A mulher de H que não para de pensar. Quem não está parando de pensar aqui, ó? A mulher. Mulher é o quê, pessoal? Nome. Por isso, esse segundo que aqui, ó, que o primeiro está aqui na letra D e esse segundo está na letra E. Isso aqui é um pronome. O que eu peço que vocês façam aqui? Uma seta do que para a palavra mulher. Reparem que aqui, ó, na letra D, vocês colocaram verbo. Agora, o que está fazendo referência a essa palavra aqui. Justamente para evitar o que na construção do período composto. Repetição do nome mulher. Que não para de pensar, ficou furiosa com ele. Muito simples o exercício em termos de classificação. Repare que nós temos vírgulas aqui, ó, exatamente onde está a nossa subordinada. Então, nós temos que não para de pensar é a subordinada adjetiva e ela é do tipo explicativo. Porque ele pediu duas coisas, para vocês identificarem e classificarem. Até a letra E está tranquilo, pessoal? Ok, sem dúvidas. Se alguém tem dúvidas, pode perguntar no chat, se não quiser abrir o microfone. Eu só preciso que vocês me sinalizem se está ok até agora. Tudo certo? Então, vamos lá. Dando continuidade, então, nós teremos aqui o finalzinho do exercício número 2. Como se classifica o período? Sei que isso acontece com qualquer um, mas odeio quando acontece comigo. Olha o que ele está resgatando aí. Situações que nós já estudamos antes de chegarmos às orações subordinadas. Quando se fala em período composto por coordenação, reparem na letra F, vocês já viram a resposta. Nós temos um período composto por coordenação e subordinação. O que diferencia um período do outro? Quando se fala em período composto por coordenação, nós temos as chamadas orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações independentes. São aquelas que possuem sentido completo. Quando se fala em período composto por subordinação, as orações envolvidas no período são do tipo subordinadas. E aí nós temos três grupos: as substantivas, as adverbiais e as adjetivas. As substantivas desempenham função sintática em relação à oração principal. As adverbiais, elas trazem aí para a oração principal circunstâncias, que é o papel do advérbio.
Já o adjetivo, nós teremos inseridos nas adjetivas, desculpe, nós teremos aí nas subordinadas a presença de pronomes relativos, fazendo então referência a esses nomes da oração principal, para evitarmos repetição dos mesmos na subordinada. E aí nós temos então aqui um contexto de período composto porque temos mais de uma oração, por coordenação e subordinação. Estão prestando bastante atenção aí, ok? Letra G. Se eu tenho um período composto por coordenação e subordinação, nós vamos separar tudo isso daí, então, para que vocês identifiquem quem é quem dentro desse período, sendo que já foi dito que é coordenado e subordinado. Vamos lá. Lembrando que vamos pegar cada pedacinho, vamos separá-los por aspas, tá, pessoal? Preciso que vocês mantenham o gabarito da G exatamente como está aqui na correção. Sei, entre aspas, oração principal. Lembrando que quem sabe, sabe de algo, né? Sabe, eu sei o quê. Então, vamos lá, ó. Eu tenho que achar um complemento para esse verbo aqui. Então, ó, o sei, oração principal, que isso acontece com qualquer um, é a segunda oração, entre aspas, coloque um ponto e vírgula, tá? Separando as classificações. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eu sei o quê? Quem sabe, sabe algo. Sei que isso acontece com qualquer um. Então, essa parte todinha aqui complementa o meu verbo, que é transitivo direto. Então, a minha oração será subordinada, substantiva, objetiva, direta. Professora, eu posso colocar siglas OSSOD? Não tem problema. Pode colocar. Mas odeio. Aqui nesse pedacinho, a minha oração é coordenada, sindética, adversativa. Por que sindética? Porque nós temos a presença da conjunção aqui. Nós temos coordenadas assindéticas, que são as que não têm conjunção presente, e as sindéticas que possuem conjunção, que é o caso dessa daqui. Então, nós temos mas odeio, oração coordenada sindética adversativa. E a última, quando acontece comigo, oração subordinada adverbial temporal. Reparem, então, pessoal, que nesse período aqui, nós não temos nenhuma oração do tipo adjetivo. Nós temos uma substantiva, objetiva direta, tirando a oração principal, né? Temos uma oração coordenada sindética adversativa e finalizamos o trecho com uma oração subordinada adverbial temporal. Reparem aí que na letra G vocês desmembraram o período em várias partes, reconhecendo então a classificação de cada uma delas. Esse exercício da letra G é um exercício bem complexo e bem típico de concurso, tá? Então, deixem a resposta completa, não adianta colocar só uma parte da resposta. Enquanto vocês estão finalizando a letra G, o exercício 3 era muito simples. Tanto que eu ainda pedi que vocês colocassem aqui do lado o N vírgula, ou seja, as restritivas não têm vírgulas na sua estrutura. Então, era só vocês irem analisando aí, da letra A até a letra G, sobre, então, quais são as orações subordinadas adjetivas restritivas. Ah, só tem uma dica aqui. Aqui nós temos misturadas outros tipos de orações, tá bom? Ele pediu que vocês identificassem apenas adjetiva restritiva. Faço uma ressalva aqui no exercício 3. É muito comum também, nessas situações de concurso, eles colocarem vários tipos de subordinadas dentro do mesmo exercício, em questões objetivas, obviamente, e pede uma determinada classificação de um grupo. O grupo escolhido aqui foi da adjetiva. Nós temos mais 2 grupos de subordinadas, substantivas e adverbiais. E aí ainda pediu especificamente que fosse uma adjetiva restritiva. Por isso que eu pedi para vocês colocarem aqui, ó, no enunciado aqui no enunciado essa observação, que é uma outra dica aí que vocês podem utilizar para trabalhar a identificação das respostas que vocês precisam. Então, o nosso gabarito do exercício 3 é a letra A letra C e a letra F.
ok? Reparem aqui, pessoal, o que é pronome. Olha só, naquela classe há alunos que estudam. Quem está estudando aqui são alunos. Faça uma setinha do que para alunos aqui. Se alunos é o nosso nome, o que logo em seguida faz o papel de pronome. Onde posso comprar os livros de que preciso para o vestibular? Reparem aqui, ó, o que ele está precisando? De livros. Façam a mesma setinha aqui, ó, do que para livros. Então, mais uma vez aí, ó, referência ao nome, para não repeti-lo na segunda oração. Os homens que são inteligentes preservam a natureza. Quem aqui é inteligente no contexto da segunda oração? Homens. Então, o que apareceu justamente para que vocês não repetissem homens na segunda estrutura. Então, façam o que para homens aqui. Ok, pessoal? Até aqui, tranquilo? Vocês compreenderam todas as atividades, fizeram em toda a linha de raciocínio, que é importante? Então, tá ok. Pessoal, então nós vamos finalizar a nossa aula de hoje, falando sobre orações subordinadas adjetivas. Até o momento, fizemos os exercícios da página 13 e 14, ok?